Olá, olá! Esse é o Tagarelar. E hoje a nossa convidada é importantíssima, é maravilhosa, é justamente a criadora, né, desse podcast. Eu tô aqui trocando, invertendo os papéis, né? Já fui entrevistada e disse: eu acho que esse podcast precisa ter, né, a tua história. E aqui estamos com a minha convidada, então, a nossa convidada, né, de hoje, Aline Freitas. Bem-vinda, Aline. Olá, muito obrigada. Estou me sentindo assim super privilegiada de ser entrevistada no Tagarelar, né, nesse meu filhote. E obrigada, Carol, por essa ideia, por essa oportunidade assim tão rica, assim, estou muito feliz assim e curiosa. Ah, é um prazer para mim. Estou assim é, realizando talvez um sonho, né? Quem não, né, da nossa geração brincou de Xuxa, né? Jogava cartas, pegava cartinha da audiência. Então eu estou me sentindo realizada aqui como a entrevistadora, apresentadora desse podcast tão querido. E aí eu vou começar, e é bom que eu vou devolver, né, tudo que eu tive. E convido a conhecer as histórias de todas as mulheres que aqui passaram na primeira temporada. Estamos iniciando a segunda temporada já. Então tem episódios no podcast, do podcast no YouTube e no Spotify. Você pode escolher como quiser ouvir aqui a Aline e suas convidadas. São histórias maravilhosas e hoje a gente quer saber da tua história, Aline. Conta pra gente. E aí, aquela apresentação que a gente gosta de ver, né? Que deixa mais pro final, assim, o que faz, né? E mais pro começo, aquelas curiosidades. Então, quem é a Aline Freitas? Conta pra gente um pouquinho. Ai, essa pergunta, né? A Aline é uma pessoa muito intensa, uma pessoa que se descobre a cada dia muito resiliente, né, e que ocupa novos lugares, assim, dentro da sua própria história e que se reinventa, assim, com uma facilidade, assim, importante, assim, de ser vista, assim. Uma pessoa cheia assim, cheia dos opostos, assim, intensa nos opostos, assim, nas extremidades, eu diria. Aceitando, né, as nossas contradições. Acho que isso é muito importante, né, Aline? Aceitar que às vezes a gente mudou de ideia, né? Muito. E é outra coisa agora que era, eu acho que isso é legal, né? A gente aqui, e essa é uma pergunta que se tenta responder, né? Tenta se contornar, né? Eu tento dar um contorno para quem eu sou, né? E aí eu coloquei algumas facetas, assim, vou querer saber de todas as facetas, ou algumas, todas não vai dar, né? Porque não ficaremos aqui tanto tempo. Mas das facetas da Aline, essa primeira que eu quero saber é: Aline, como se sente sendo mulher no Brasil de 2024? E como essa questão, né, de ser mulher, ser homem, isso é uma questão para ti ou não é? Tu te sente confortável? Conta um pouquinho pra gente da Aline mulher de hoje, de 2024. Acho que é bastante desafiador, né, porque a gente não pode negar, assim, os privilégios, né, masculinos, assim, né, da nossa cultura. Então, é desafiador porque sou uma mulher que, ao mesmo tempo que me reencontro e que me conheço como mulher, também me conheço exercendo outros papéis bem importantes, assim, que um deles é a maternidade, né? E isso faz com que tenha aí algo muito intenso, assim, né? Sou mulher, sou mãe, como faço esse jogo, né? E acho que nesse momento, assim, da nossa história, assim, eu me sinto um pouco mais corajosa sendo mulher, assim, né? Assumindo vários papéis, sabendo que vou derrubar vários pratos no meio do caminho, mas, assim, mais corajosa em 2024.
Ah, que lindo. Essa dança, né? Uma das facetas que eu vou querer saber um pouco mais é a Lili, assim, na maternidade, né? Mas antes da gente chegar lá, ainda sobre esse soul, que é muito difícil de definir, que a gente está tentando contornar. E uma das questões que eu pensei em te fazer é dessa Aline de hoje, né? E que daqui a pouco vai ter outros momentos, outras coisas que te pulsam o coração. O que te pulsa o coração hoje? Quais as coisas te excitam, te impulsionam, sabe? A tua vontade, e que esses tempos uma professora me disse que vontade não é desejo. E eu fiquei pensando que a Uau! vontade, ela incorpora um pouco mais, sabe, do desejável. Ela incorpora algo muito profundo e que também talvez seja profundo para o mundo, para a natureza, para o universo. Então, assim, e eu tenho achado que as vontades do nosso coração, elas dizem muito, né, sobre a gente, né? Aquelas coisas que nos excitam, talvez seja algo a Muito. buscar, né? Então, quais são as coisas que te excitam, que te dão aquele, satisfação, assim, as tuas vontades hoje? Uau! Peraí, deixa eu pensar. Deixa eu me analisar aqui. Não, mas assim, eu acho que o que vem muito fácil, assim, para mim é cheiro. Assim, eu sou muito, assim, conectada com os cheiros. Que lindo! É, o cheiro, assim, Uhum, e tem, assim, claro, assim, para mim o corpo é algo, é um continente muito importante. Então, uhum, segue sendo um lugar de muita descoberta, sabe? O uhum, corpo, o meu corpo, né? Como um lugar uhum, de muita descoberta, ainda é um lugar de surpresa em muitos momentos. Tipo, uau! Né? Ainda é esse lugar, eu fico feliz, assim. Nesse legal. momento, eu me vejo vivendo um pré-momento aí, vivendo aí uma fase que prepara para a menopausa, né? Que é o climatério. Então, eu me vejo, assim, conhecendo novas formas de sentir o prazer e de me sentir bem na minha pele, vivendo uma transição, assim. Uhum, que lindo, sim. É, e acho que a gente descobriu recentemente, né, que isso tem muito valor, que nos dá prazer, o que nos dá alegria, e que a gente pode sim seguir também por esse caminho, né? É claro que às vezes, e tu falou do trabalho, né? Não é fácil que o trabalho seja no todo isso, né? Sim. Mas tudo bem estar conectado com essas coisas, né? Adorei tu falar do cheiro, adorei. Quem Muito, sabe aí, muito. né, vem uma habilidade também, né? E Exato. aí, isso, porque eu acho que as coisas que nos apaixonam também estão muito conectadas com o nosso propósito, com nossas habilidades, que podem vir a ser desenvolvidas, né? Ou que apenas a gente curta também, né? Não precisa ter Isso. função, né? Exato, Tá tudo exato. certo. É. Mas E achei muito aí, legal isso, Carol, que tu trouxe, assim, muito legal, porque tem essa coisa, assim, da... É como se eu me sinto, assim, né? Eu tenho 40 anos agora, eu me sinto aprendendo a sentir o prazer. O uhum, prazer para mim, né? Então é tudo novo, e o cheiro é algo que é muito importante, assim, eu percebo. Por isso que eu tive que pensar, assim, porque é novo, assim. que lindo tu já conectar com algo bastante concreto, né? Que é, olha, o cheiro tá me agradando. Oh, maravilhoso! Mas sim, é uma pergunta muito difícil. Eu acho ela muito complexa, né? O que a gente estaria fazendo se pudesse escolher completamente o que está fazendo, né? Nossa, E aí eu acho que é o que nos motiva, o que eu vejo e me encanta. Aí tem um caminho de descoberta, mas como tu disse, é uma descoberta que, ao que parece, tu está abrindo a porteira aí para ver o que isso! vem, ver o que o ar traz, né? Isso é muito bonito, muito bonito. É isso, é um caminho especial. E aí, um pouco a gente já introduziu assim o próximo tópico, que é a Aline profissional, sua faceta, né? Então falamos um pouco da mulher, do que está as vontades do coração estão se desenhando aí, né? E depois eu deixei em stand-by, mas eu vou querer voltar para a faceta Tá. mãe.
Mas antes, né, eu, ao pesquisar sobre você, porque como afinal, né, a cara começa a regalar o olho. Oh Meu my God! Deus, o que que essa louca descobriu? Aí eu vi uma frase que eu amei no teu Instagram. É no corpo que a vida acontece. Me fala um pouquinho dessa frase, Aline. Eu amei. Carol, né? O corpo, né? Assim, trazer essa pauta pra cá, assim, é no corpo, né? E a gente reconhecer o corpo como um lugar, como um território, assim, onde a nossa vida acontece, assim. É algo, assim, uau, sabe? Porque a gente aprendeu o corpo muito como algo do outro, né? E desde criança, desde muito pequena, a gente aprende, não senta assim, né? Não pode assim, mulher não se veste dessa maneira. E a gente agora reconhecer-se como corpo é algo muito legal, assim. Uhum, Então, eu não tenho como a minha vida profissional, eu acho que não caminhar para o lado corpo, porque uhum, eu já estive em todas as fases, e aí conecto de novo lá com o prazer, né? Já tive numa fase muito longa de não conhecer o prazer, talvez, acho que sim. E conhecendo agora, podendo me sentir corpo como uma mulher mais assim, aberta a novas experiências, sabe? A vida uhum, acontece aqui, né? Toda a nossa história tá aqui. uhum. E se a gente não Que olha, lindo. ela borbulha o tempo todo. Uhum. Lindo. Sim. E tu acha que a educação física entra na tua vida nesse sentido? Nessa aproximação com o corpo, nesse lugar grandioso, e eu, né, como colega, concordo plenamente, né? O corpo, gente, é tudo que a gente tem no concreto aqui para experimentar o mundo, né? Então, sim, e aí me conta um pouquinho como é que a educação física entrou, a educação física entrou na tua vida dentro desse processo de dar valor também para o corpo. E aí a gente já está falando um pouco, né, da tua faceta profissional, da tua profissão, da tua formação, né? Sim. A educação física, eu enxergo ela hoje muito diferente do que eu enxergava quando eu fiz a minha formação, né? Hoje eu me sinto muito privilegiada de poder reconquistar as pessoas por corpo, né? Porque as pessoas não estão mais no corpo, né? Então eu me sinto privilegiada de poder ter aí ferramentas que fazem as pessoas se aproximarem do próprio corpo, né? Me sinto privilegiada nesse sentido. Mas quando eu comecei a educação física, não, sabe? Eu comecei muito nova, né? Me formei assim, eu tinha 20 e pouquinhos anos, era bem nova. E eu me lembro, assim, algo muito importante, 20 e poucos, assim, né? Eu me lembro de uma coisa bem importante, assim, que eu tinha comigo muito a coisa do mudar algo esteticamente. Eu nunca estava feliz comigo, né? Hoje, quando eu olho para trás e vejo foto daquela época da faculdade, eu penso, minha Nossa Senhora, onde estava o problema dessa menina, Uhum, né? Porque ali eu tinha aquele uhum, padrão que a gente escuta de correr atrás, assim, era um corpo padrão, né? uhum. E eu achava horrível. Eu queria o tempo todo Estava mudar. insatisfeita, é um O clássico, tempo né? É todo. um clássico. Insatisfeita. Tava sempre feia, ruim. E eu não aprendi o corpo ali como algo assim que fazia parte, sabe? Parte. É nossa natureza, é tudo, né? O corpo é nossa Uhum, expressão aqui na Terra, né? uhum, Não, era uma coisa muito limitada. Então, a educação física, ela entrou num contexto que eu adorava fazer exercício, mas eu tinha algo de correr atrás, porque eu queria ter o corpo X. Queria ser igual, né? Complete a frase, assim. Tinha algo muito assim. A educação física me transformou, mudou o meu olhar, assim, de olhar para o corpo, sabe? De como eu enxergo hoje, assim, o corpo. É o começo da minha história, assim, com o que corpo, né? lindo. Eu acho que é uma questão para a gente mulher, né, que ela está cada vez menor. Acho que a educação física, a atividade física, o ser ativo, né,
tem discursos mais interessantes do que esse, né? Da estética, da higiene, até de que todo o corpo tem que ser assim, porque o magro quer o saudável, tá, tá, tá. Esse discurso a gente está, claro, né? Acho que com muitos poréns aí, mas temos alternativa e hoje eu acho que a gente está conseguindo até consolidar um novo discurso. Tu no teu Sim, trabalho, eu no meu trabalho, né? Que é uma coisa que é recente, né? Assim, e aí eu acho que é uma grande oportunidade da gente saber dos teus projetos. Então, assim, amei essa forma como a Aline pensou o corpo e estou também em busca de prazer, satisfação. Como é que a gente pode se aproximar do teu trabalho? E aí, aquele parênteses jabá, né, gente? Já que nós estamos nessa faceta profissional, eu acho que nada é mais justo, né, do que tu contar um pouquinho pra gente do projeto. Eu te conheci numa guiança de dança meditativa que eu achei fantástico, então eu vou sempre falar bem desse trabalho, porque a mim emocionou muito e eu estava até mais de canto, assim, como facilitadora também, né? Assim, éramos o grupo de facilitadoras das práticas. Mas eu me emocionei, então, assim, eu imagino que quem passe pela prática sinta muito, né? Me conta um pouquinho os projetos e um jabazinho, né? jabá, né? Para o pessoal te chamar, quem ouvir esse podcast, quiser. Aline de professora. Eu acho assim que a parte concreta do meu trabalho, aquela parte que eu digo assim, que é o corpo, que é o pilar, que é a Aline professora mesmo, que é aquilo que fica mais tangível, é o meu trabalho como personal, né? Uhum. Algo que eu fiz durante muitos anos, parei durante um tempo e retornei. Então, assim, eu trabalho como personal para mulheres, né? Eu só Ai, trabalho com sortudas mulheres. elas. Eu trabalho. Sortudas elas ter uma mulher dessa cuidadosa, né, na cola do exercício. Amei. E eu Então, gosto da ideia do meninas, fica a exercício. dica. Fica aberto aí, né, para quem quiser, assim, conhecer um pouco do Uhum. meu trabalho. Eu gosto da ideia do exercício físico como um momento na rotina daquela mulher onde ela não é maçante, né? Não aquela ideia do, ai, que saco ter que vir aqui fazer isso aqui. Ou Tipo, enquanto tá onde fazendo, né? Ai, tem que fazer mais um, né? isso, que coisa chata isso aqui, meu Tudo Deus, que ser horas termina chato. essa aula? Porque a gente Uhum. sabe que é uma realidade, né? E Uhum. é de ser o momento, incrivelmente, onde a mulher diz assim: Nossa, eu me senti tão bem. Não só depois do exercício, que eu acho isso importante, sabe? Uhum. Não só Uhum. esperar o Que isso benefício que todo mundo é sabe. fácil, né? É, Porque também depois que você exercitou vai acontecer, invariavelmente. né? Vai Mesmo que tenha liberar sido ali. difícil durante, né? Algo Isso! o corpo libera. Uhum. E a gente sabe disso, né? A gente hoje é muito mais popular, se sabe dos benefícios do exercício, mas é durante de tu entender que, nossa, como é gostoso fazer isso aqui. Ou é difícil, poxa, mas como é gostoso suar, eu tô produzindo isso aqui. É a partir do meu corpo que isso aqui acontece, é comigo, né? Então eu Uhum. amo trabalhar com mulheres em todas as suas fases da vida, né? Então Uhum. eu atendo desde adolescentes ali que estão no começo, né, da sua história como mulher, muitas ali vivendo a primeira menstruação, atendo muitas mulheres que são puérperas, né, então que tiveram recentemente bebês, e estão ali entrando de novo na atividade física, meio que, tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu agora, neste corpo novo? E mulheres assim como eu que estão na fase de se preparar aí para a menopausa, né, que é uma preparação, né, para essa fase. E a terceira idade, que é assim uma área assim que é a menina dos meus olhos, como eu digo assim, porque eu acho lindo, fantástico, uma mulher assim que continua, sabe, que continua, que segue ali no corpo, vivendo naquele corpo assim de Uhum. uma forma autônoma. Adoro. Então, trabalho como personal e para aí presencial em Porto Alegre, que neste instante eu estou assim com uma agenda mais restrita e online daí aí para o mundo todo, né? Eu atendo mulheres brasileiras, né?
pelo mundo. Uhum. E por enquanto eu tô sem grupo, que eu estou aí querendo reformular um grupo fixo. E a dança. Aguardaremos novidades. E sim, porque é aí que entra a dança meditativa. Uhum. Eu quero fazer com que essa parte que daí a gente não consegue enxergar tão bem do movimento e do Uhum. exercício, que ela possa ser mais acessível para toda mulher, que toda mulher possa entender que um movimento mais livre pode fazer com que algo que a gente não consegue falar, algo que está aqui dentro, possa mover, movimentar e entrar numa Que parte que lindo. eu amo, né? Que é a conexão, assim, do corpo e da mente, essa coisa das Emocional também, emoções. né? Deixar mover a emoção a partir do movimento do corpo. Muito lindo. Isso! Dizer o Uhum, indizível com o uhum, movimento. E aí eu uhum, acho que eu já trabalhei com a dança meditativa durante muitos anos, e eu acho que a forma como eu comunico isso vem se modificando. Eu acho que uhum. eu sempre tive muita dificuldade de comunicar como isso acontece na gente. E eu tô reaprendendo a fazer isso. Aprendendo, né? Aprendendo. Lindo. É, como sempre estamos, né? E também é porque realmente é complexo, né, Aline? Porque isso, tudo que tu tá trazendo, assim, toda essa tua jornada, talvez seja a jornada de muitas pessoas, né? De ver o movimento do corpo, o exercício como algo assim, é para perder a barriga, é para diminuir o colesterol, é para. Tarará. E tu tá trazendo uma perspectiva fantástica que é acessar o campo emocional, né? Com outra, né, na perspectiva do corpo. Então, realmente é uma construção recente e estarei na torcida para que, né, ela vibre muito por aí. E estaremos Ah, aqui prontas obrigada. para essas novidades da Aline, é, da educação física. E aí eu quero voltar porque eu sou muito curiosa da maternidade. Eu atendi muitas mulheres também no pré, no durante, no pós, né, a gestação. E me aproximei, e daí, invariavelmente, me aproximei. E cada gestação que eu acompanhei, eu descobri coisas incríveis que acontecem no corpo, né? E que eu não tenho filhos, então é sempre a partir da curiosidade. Gosto muito das histórias de maternidade, gosto das histórias do parto, sabe? Saber quando as mães recém, né? Eu encontrei uma amiga, ela contou um pouquinho, eu fico super curiosa, ainda que não fico perguntando. Mas então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é maternar, ser mãe, então, no Brasil de 2024, hoje, né, a Aline de hoje, que eu imagino também que deva ter tido muitas fases, e ainda terão muitas, porque, né, os filhos, assim como nós, vão crescendo, se desenvolvendo. E também, se tu quiser falar a idade, né, da tua filha, para a gente ter, assim, Sim. uma dimensão dessa Aline mãe. Nossa, né? Eu É brinco uma assim que dimensão enorme, né? Nós vamos é também tentar uma. fazer aqui os contornos, né? Assim, mais ou menos Exato. contornar o tema, né? Porque É, daria um outro podcast, né? dariam muitos, né? Daria um podcast Muitas só sobre questões, isso, né? né? Muitas questões aí, abre um monte de caixinha, né? Uhum, Mas a maternidade, para mim, né? E eu sempre gosto de trazer esse recorte social, né? Eu, né, como mãe, mulher, assim, a minha filha, a Aurora, hoje ela tem 6 anos, né? Ela faz 7 em setembro. Então, eu digo assim que eu tenho recém 6 anos de maternidade, recém. Eu uhum. sou ainda uma mãe nova, né? Assim, tipo, a minha filha é pequena, né? Então, essa fase, assim, neste momento, é uma fase certamente a mais tranquila de todas, porque apesar de ser uma criança que está ali numa fase de escolar, de aprender a ler e escrever, né, que é uma fase muito bonita, isso eu amo, né? Eu esperei muito por esse momento, né, da minha filha ler para mim, porque era só eu que lia até então, ela tá aprendendo a ler, que coisa maravilhosa. Mas, assim, eu vou dizer que tem a parte boa dela, assim, de ver uma menina mais independente e de saber que muito dali vem sim da forma como eu estudei para ser mãe, né? Porque eu fui atrás de entender do desenvolvimento humano, né? Porque não é fácil, né? Eu tenho aí um recorticíssimo, né?
importante de que o meu companheiro, né, o João, ele é um pai funcional, é um homem funcional que faz as coisas que todo homem, pai, tem que fazer, entendeu? A única coisa que o homem não pode fazer é amamentar, né? Então, tirando isso, tudo o homem tem que fazer. Pai não ajuda, né? Essa corresponsabilidade, né, Aline? E Exato, não isso, um ajudante. exato. Os Então, assim, dois são responsáveis, né? e de igual, né? Então eu tenho aí um recortezão social, tá? Porque eu consigo sim hoje nesse momento da minha vida, tipo assim, cuidar de mim, porque Uhum, ele tá fazendo o papel dele, né? Então uhum, são dois uhum, cuidando de uma criança, precisa sim de uma aldeia para cuidar, né? uhum, Óbvio que os dois ficam exaustos, mas assim, sozinha, uma mulher não tem como fazer isso. É adoecedor, é muito triste, né? E a gente trabalha aí com mulheres mães que chegam pra gente, não, mal conseguem fazer exercício, quando consegue o filho tá junto, então mal uhum, consegue ter aquele momento só para ela. Então, assim, a Aline, mãe, se considera privilegiada, né? A maternidade foi uma escolha planejada, desejada, né? Mas eu sei que não é bem assim de forma geral, não gosto de romantizar, sei o quanto é difícil, e acho que ser mãe de uma menina tem um grande desafio, de ela entender sobre o corpo dela, sobre limite. Inclusive quando eu, como mãe, estou passando do limite com uhum, ela, dela entender que ela uhum. pode dizer, não gostei assim, porque senão lá fora ela não entende que esse limite é importante, né? Então, pra mim, a maternidade tem um lugar de bastante medo, assim, sabe? Eu tenho muito medo do mundo lá fora, dessa parte, né? Que a gente sabe o quanto é para as mulheres, assim, a gente sabe que é puxado, sabe? Uhum, Chega a me dar um, assim, sabe? Um uhum. arrepio, assim, de saber o quanto não é simples ser mulher, né? Então, e ter uma filha mulher mexe com esse lugar em mim, assim, quanto mais ela cresce, mais essa parte, assim, começa a me como que eu consigo dialogar com ela, mostrar para ela, né, tudo que é esse que abrange aí nesse universo de ser mulher, né? De ter um corpo de mulher. Que lindo, Aline, e que especial e realmente complexo isso que tu tá trazendo, né? Porque como dar limites, né, com amor e afeto, né? Que na maternidade deve ser um boom, assim, isso, né? Mas que serve para todas as relações, relação com o teu parceiro, olha, é corresponsável, né? Eu tenho um limite, eu também sou ser humano, eu também me canso, né? Então, essa dança dos limites que também não precisa ser um confronto, né? Então, como contornar isso que é como uma esponja que às vezes aperta por um lado, às vezes expande, e aí vai assim, mais como uma dança mesmo do que como uma Isso. guerra, né? Então, como é, né? Como é dar limites com amor e afeto? Deve ser bastante complexo, né? É muito, sabe, que eu tive, como muitas pessoas da nossa geração, né? Eu falo nossa porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, né, Uhum, Carol? Eu sou uma pessoa com uma criação mais rígida, né? Mais autoritária, venho desse lugar, né? Um lugar mais assim, eu mando, tu obedece, né? E uhum, para mim, quando me tornei mãe, não bastava saber, né? Não bastava eu entender na teoria que eu não poderia ser autoritária com ela, que eu não ia poder bater, não ia poder xingar. Aquilo ali abriu dentro de mim um universo, e é óbvio que eu tive que fazer terapia para isso, eu tive que cuidar de mim para poder cuidar dela. Isso é muito, assim, é a maior certeza que tem, sabe? Se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar do outro. E o ano passado, Carol, isso me trouxe uma memória importante, assim. O ano passado a gente estava, assim, nossa família, eu, Aurora e João, num aniversário de uma amiga querida. E a mãe dela, assim, isso me chamou muito a atenção, assim, a mãe dela sentou do nosso lado na mesa e observou a forma como a gente conversava, e eu estava conversando com a Aurora, e é claro, é uma criança, e a gente tem que lembrar disso o tempo
todo quando a gente cuida de uma criança, ela é uma criança, ela ainda está em formação, em desenvolvimento. O ser humano termina de se desenvolver, termina não, porque não é bem assim, mas vamos dizer que Não assim, termina nunca, né? nunca, mas Se estiver disposto, aberto, nunca né? termina. Vai morrer aprendendo, né? Mas o desenvolvimento, né, do cérebro, ele que é Sim. plástico durante a vida toda, Uhum. termina ali mais ou menos aos 20, né, quase na nossa terceira década de vida. E aí, ela está se desenvolvendo. Para ela, o não é a mesma coisa do que a gente, que muitas vezes também é difícil, né? Mas ela tá aprendendo a receber aquele não e ela reage da forma que o corpinho dela ali quer, né? E eu achei muito interessante que a mãe da minha amiga, na ocasião, assim, tava só conversando, não falou nada, assim, pra mim, né? Mas falou pra minha amiga e ela veio me trazer depois, assim, nossa, eu fiquei impressionada com aquela família. Eu nunca tinha visto alguém falar as coisas de uma forma tão amorosa com uma Que criança. amor. E aquilo me pegou num lugar, foi o ano passado, né? No meio do ano, me pegou num lugar muito importante, porque eu tenho uma imagem minha completamente diferente. Olha como a imagem, né? Eu sou uma pessoa muito Uhum. dura comigo, assim, eu sou muito Uhum. rígida, eu sou muito braba, sabe? Eu me irrito Uhum. muito fácil, a raiva ela é íntima minha. Uhum. Mas é muito interessante como é importante a gente se trabalhar muito. Uhum. Eu assim, não me enxergava assim. É claro que eu perco a paciência, é claro que eu grito, Todos nós, mas né? muito, assim, eu sou muito braba, sabe? Mas, gente, a gente se enxergar sobre o olhar de uma pessoa que não nos conhece e a pessoa dizer Uhum. assim, ah, ela é super amorosa, olha a maneira como ela fala com a menina, pra dizer algo, pra dar um limite, dizer assim, não é legal, né? E Uhum. tem jeitos e jeitos de falar. Eu achei aquilo muito sensacional, Carol. Porque talvez não tenha uma fórmula, acho que não tem, cada pessoa e cada família vai ter um jeito, mas para mim, a forma que eu mais ou menos consegui foi o tempo todo e constantemente me trabalhar internamente, sabe? De onde vem esse meu rompante, né? De onde vem Uhum. essa. Ah, que raiva! E como que eu consegui, eu me considero muito assim, eu fico feliz assim, né? Porque a gente aqui em casa bater, isso não existe, né? Se eu bato nela, eu ensino para ela que eu posso invadir o corpo dela, que tá tudo certo, né? Então, Uhum. não, isso não existe. E castigo, como assim ficar de castigo? Né? A gente tem uma educação muito castradora, Carol. Uhum. 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 E isso me deixa muito triste, assim, porque ainda Uhum. tem muita coisa para mudar, sabe? Uhum. Uhum. A gente colhe até hoje aí o Uhum. resultado na gente, no nosso corpo, assim, Uhum. de castrações, assim, que a gente sofreu, né? Uhum. 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 Que lindo! E aí tu tá mostrando, na verdade, e experimentando que é possível, né? Um outro caminho de mais afeto, de mais. E me parece, Aline, que tu fala, assim, pela tua fala, de diálogo, sabe? É uma grande saída, eu acho, né? Esse diálogo consigo interno, que parece, né? Porque também, assim, não te vejo braba. Brava, Nossa, braba, é eu uma coisa sou muito do muito. sul. E só que tu não é do todo, né? Acho que isso é uma grande descoberta, que é o que eu tô tentando trazer aqui. Tem a Aline que gosta do cheiro, tá descobrindo seu prazer. Tem a Aline da educação física. Tem a Aline do seu corpo antes da educação física, até, né? A dona do seu corpo que descobriu essa, né? Tanto de se também concordo contigo, acho que tem uma tendência de separar tudo, né? Assim, o trabalho, fragmentar, né? Tudo um pouco fragmentado. E aí pensar que o corpo é fragmentado também, ou seja, está ali fora da gente, é uma saída fácil, está dentro do universo de valores, né? Então, essa também é a Aline, né? A Aline que daqui a pouco se a crítica, e eu acho que tudo tem bom e ruim, né? Assim, ser amoroso, ser afetuoso, também eventualmente alguém vai buscar o limite a partir da agressão, e tu não tem isso.
E aí essa relação também. Então, tudo isso te compõe, né? A Tudo. maternidade agora. E aí, o que eu queria avançar, que foi uma pergunta que me fez pensar demais, eu amei, e eu iria adiante. Eu quero saber da Aline pequena, o que a Aline, né? Criança, talvez a gente pode pegar aí a idade da tua filha, mas qualquer lembrança da infância está presente nessa Aline de 2024, né? Nós estamos aqui trazendo um contorno de agora, né? Se a gente repetir essa entrevista o ano que vem, talvez venha outras facetas, né? Muito bom, Provável. verdade. Então, aquela Aline lá da infância, como isso está presente, que características, o que, né, tu te enxerga, assim. E também depois a gente ia, assim, para como tu se imagina, né? É, passada essa transição, né? Passada a menopausa, entrando nesse lugar, assim, um pouco mais adiante. Então, vamos voltar para os 6 anos, vamos avançar aos 15 anos, mas vamos começar com a que diálogo da Aline criança está presente hoje, assim? Alguma memória da infância, algo que tu lembre? Ai, Carol, tu sabe, né, que primeiro que assim, acho demais achei muito legal essa linha do tempo assim que tu traçou e também essa dança de que a gente hoje tá assim, e pensa assim, amanhã de repente não é a mesma coisa e muito legal isso, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade de mudar, né? Que Hum, sensacional de se melhorar. Enfim, a Aline pequenininha, e se eu for lembrar daí, claro, da idade mais ou menos da Aurora, né, 6 anos mais ou menos, eu entrei na escola, né, nessa idade. Essa Aline, nossa, Carol, essa como é que ela era? Aline, ela era, essa aí, né, de 6 anos, ela era muito delicada. E eu não enxergo essa delicadeza em mim hoje, tu acredita? Menina, eu Não. diria que enxergo completamente. Olha só, Olha só, especialmente te vendo guiar, né? Assim, vendo a tua atuação profissional, super amorosa, cuidadosa. E também já tive com a tua filha aí, olha só. completamente E cuidadosa. que engraçado, né? Essa Aline que eu, cada dia mais eu tento trazer para perto e entender do que ela precisa, né? O que essa Aline dali de trás precisa, mas o que eu sei que tá muito junto ainda hoje é que ali, quando eu olho para aquela foto, para aquela imagem da Aline pequenininha, que ela, né? Ela tá em mim o tempo todo, né? Essa criança tá aqui o tempo todo e quando eu não olho, esperneia, né? Ela quer atenção, né? A minha atenção. Ela tem um olhar assim profundo, assim, parece assim, ela 6 anos, mas é uma anciã, né? Aquele olhar Hum, profundo, olha, porque tem uma sim. história, né? Eu acho que o meu começo de vida, ele foi um começo de vida bastante difícil. De forma muito inconsciente, eu fui para educação física, porque eu nem sabia direito a importância que teria hoje na minha vida ter resgatado a história do meu corpo, né? Então, poxa, a Aline de 6 anos já tinha passado aí por 3 intervenções cirúrgicas, Uhum. já tinha ido à dentista, já faltava dente na boca, era uma coisa bem, né? Eu tenho a fissura lábio-palatina, nasci assim já de imediato fui para UTI, não mamei, né? Não consegui me alimentar com a amamentação, que é super importante. Então, eu acho, Carol, que com 6 anos eu era uma menina delicada, assim, que adorava brincar, que já entrevistava, foi onde nasceu o Tagarelar, né? Eu amava brincar de Xuxa, né? De entrevistar, de ler Adoro. as cartinhas que tu falou. Meu Deus, eu adoro, assim, né? Mas tem ali aquele olhar assim que já tem uma vida ali, o que Que mostra a precisou importância de conhecer. amadurecer, né? Passou por uma Muito. experiência que inevitavelmente provoca amadurecimento, né? É, Todos, né? Mas especialmente na tua história aí, como tu tá trazendo, né? Tão sim, tem cedo, né? muito cedo, muita invasão, eu vejo assim, Uhum, sabe? uhum, Então eu acho que eu consegui trazer de lá assim um olhar uhum. para a vida menos assim, talvez um pouco além, assim, sabe?
sempre Sim. que é isso, assim, eu acho que hoje, se hoje eu consigo olhar para aquela pessoa e ver que tem uma história pregressa, né? Não tô só Uhum. enxergando ela aqui hoje, tem algo, né? A história que o corpo conta, que é aquilo que eu amo, né? Vem de mim, né? Vem da minha história, daquilo que eu tenho que todos os Uhum. dias resgatar aqui, né? Uhum. Uhum. Que linda história. E aí, essa Aline, madura, mas também delicada, amorosa, cresceu, está sendo, ao que parece, delicada, amorosa e tentando um diálogo muito lindo com a sua filha hoje. E daqui a um tempo, e falei 15 anos, porque eu me vi respondendo essa pergunta esses dias. Como você se imagina com 15, daqui a 15 anos? E eu fiquei pensando, gente, 55 anos. Não sei. Eu vou estar feliz, eu acho. Então, te faço essa pergunta. Como é que tu te enxerga, Aline? E aí, fala um pouquinho mais de mim. Eu me enxergo muito. Eu acho que o exercício, ele é ele é uma cura, sabe? Eu uma vez vi uma senhora, ela tinha perto dos 80 anos, dava uma aula que é um yoga, é uma preparação para atores, na beira da praia do Rio de Janeiro. Ai, E, gente, como é que tu não vai ficar bem trabalhando com isso dessa forma, sabe? ai, já Então, amei. eu super me imagino assim, com 70 anos, guiando aula. Lógico. Claro que fazendo isso de uma forma um pouco mais tranquila, não precisa ser tantas aulas, né? E, Mas não, de um jeito confortável, sabe? Eu acho que é uma super profissão do para futuro, idade né? avançada, vamos colocar assim. Super E aí, funcional. trazendo o meu desejo, já estou me colocando lá, te convido a pensar como tu imagina daqui a 15 anos que vai estar a Aline. Então, 15 anos, tu fez eu fazer uma conta aqui, né? Embora eu não seja das exatas, eu fiz a conta rápida. São 55, né? Eu já vou estar na menopausa. Acho que sim, assim, né? Acredito eu e quero estar uma mulher, assim, muito autônoma, que consegue usufruir do corpo com prazer. Eu quero estar, com certeza, muito perto do mar e da montanha. Então, esse lugar tem que ser perto dos dois. Eu quero conseguir caminhar na beira da praia e curtir um banho de mar, né? E eu quero conseguir também subir montanha. Quero conseguir, a perna tem que conseguir, Adorei. né? E Uhum. uma coisa importante, eu quero continuar conseguindo, porque assim, tenho que defender essa parte. O xixi no banheiro público, eu não sento, fico agachada, né? Então, assim, eu quero continuar fazendo isso. Ah, não, perder isso aí não, sabe? Eu quero ser a autônoma Adorei. mesmo. Gostei da ideia de dar Saúde umas aulas. para. Saúde, Uhum. gente. Ai, assim, a saúde pra mim é algo. E acho que isso é fundamental, né, Aline? Porque que difícil não ter a autonomia para esse tipo de coisa que tu está trazendo, que é o básico do ir ao banheiro, cuidar de si minimamente, mas para além disso, desfrutar da vida, né? Então, ir para a praia, tomar um banho de mar, fazer uma caminhada, fazer uma trilha, e não importa se tem que Uhum, subir um pouco, se tem que descer. Então, para além do básico da vida, o que já é muito interessante se chegamos na velhice com ele, né? Porque pode que isso. percamos, né? Mas Aham. para além disso, sim, esse desfrutar da vida, né? Acho que é um projeto. E claro, nós estamos falando de 15 anos, é rápido que chega, mas também 55 anos hoje, né? É muito tranquilo, né? Assim, as pessoas Poxa. têm vivido até muito bem com 70, 80 anos, então, né? Mas pensando assim, para esse estágio de idade mais avançada, né? Autonomia para o básico e para a vontade do coração, aquela lá, acho que é Muito. fundamental, né? Ter saúde. Claro. Não, e assim, ó, uma velhinha mesmo ali de 90 anos. Ah, não, daí eu tenho que ter autonomia para cuidar do meu jardim, né? Eu amo planta. Adorei. Eu amo, eu tenho que. Como é que eu vou ficar agachada ali mexendo no quintal? Eu adoro, eu vou ter que continuar Perfeita, fazendo isso. perfeita. Adorei esses planos.
Vou pegar alguns deles para mim. Eu vou copiar. Tudo bem, tudo bem. E aí, nós chegamos na Aline, que é a criadora, criativa, é a guiança desse podcast, né? E aí, eu te pergunto, desde sempre tu gosta de tagarelar? Bem gaúcha, né? Bah! Mas, Muito, bah, guria, muito. Eu sempre fui muito tagarela. Muito, assim. Eu sou muito de falar, assim. Adoro uma conversa. Carol, não dá pra deixar. Não dá pra deixar. Eu converso, eu adoro, eu gosto de escutar também, sabe? Eu acho que eu sou uma boa tagarela e uma boa ouvinte, né? Não é e todo mundo que foi escuta, né? Importante, muito importante. E tu faz isso lindamente. Convido de novo os nossos espectadores, espectadoras e a todas as pessoas a assistirem a primeira temporada. E aí te peço um pouco sobre o tagarelar, assim, como que surgiu esse projeto, qual que era a tua ideia quando criou, e a próxima pergunta vai ser o que a gente espera da temporada número 2. Mas antes disso, como é que, né, tu conceituaria, né, o tagarelar? Carol, o tagarelar, eu não sei se eu já falei disso aqui ou no programa, assim, né? No próprio podcast, né? O tagarelar, ele surgiu de um processo que eu estava fazendo, assim, de rituais com uma amiga querida, que é a Renata Malioca, que é a primeira entrevistada da primeira temporada, né? Foi onde surgiu ali. E ela me fazia refletir sobre um sonho de criança, assim, né? E me veio assim, ó, imediatamente eu ali pequenininha na cama dos meus pais, onde eu morava, no apartamento onde eu morei durante toda a minha infância, em cima da cama deles, com um controle remoto na mão, de frente para um espelho que eles tinham, assim, quadriculado, e entrevistando pessoas. Eu Que amava aquilo. amor! Carol, eu ficava horas brincando sozinha disso. É uma coisa incrível, assim. Isso tá vivo dentro de mim, né? Aí eu falei meio que brincando pra ela, "Ai, já pensou eu ter um programa de entrevista? Tipo, eu, nada a ver, não sou da comunicação, né?" Ela falou, por que não? Bom, então eu vou te entrevistar. Vamos fazer uma brincadeira aqui. E surgiu ali o tagarelar. E aí veio o primeiro episódio e eu disse, eu vou fazer mais uns pra ver onde vai dar isso aqui. Surgiu de um lugar para alimentar a Aline criança. Só que ele hoje eu enxergo que ele ganhou uma dimensão maior, né? Ele deu voz para mim num momento que eu estava passando por um período de depressão, que foi ali bem no pós-pandemia, onde ele surgiu, né? Bem quando o mundo estava voltando e eu não queria voltar. Eu estava muito ainda impactada com a pandemia. E ele me trouxe expansão, né? Uma expansão interna, externa foi aos poucos, mas me deu prazer de ver mulheres que falavam a cada episódio e diziam assim: "Ai, eu nunca tinha sido entrevistada, eu não tenho nada para falar. Eu não tenho nada de bom. O que que tu vai me perguntar?" Gente, aquilo me deu um calor. Vamos trazer uma palavra melhor, um tesão de continuar, que foi assim, ó, eu não consigo acreditar que a gente ainda tem dentro da gente lugares que acreditam que não tem nada de interessante para contar. Que lindo! Nossa, cheguei a me emocionar aqui. Carol, se a pessoa tem um corpo, ela tem uma história, Uhum, então eu quero ouvir. E eu tenho muita uhum, pergunta para fazer, então. E eu uhum. descobri pedaços de mulheres que eu fui tecendo e eu tenho com muito carinho o Tagarelar, né? Como um projeto que foi muito para mim, assim, para minha criança pituquinha, mas que no fim ele também tocou em outras pessoas, assim, achei muito legal. Essa vontade do coração, né? Tu seguiu esse impulso e foi. E Fui. bateu nos outros corações. Que Bateu, que... lindo! Nossa, eu realmente fiquei emocionada aqui. Chegou a dar um. Que lindo.
Parabéns. querida. E o que a gente espera, então, dessa próxima temporada que está iniciando hoje, né? Hoje é um episódio especial, né? Quando tu está sendo entrevistada, mas tem aí já alguma ideia, alguma coisa desenhada para os próximos capítulos que a gente espera? O bichinho tagarelar, né? Esse projeto assim que começou lá atrás, que era um bebê, tá crescendo, né? E a gente, nesse processo de crescimento, a gente não sabe muito bem onde ele vai parar. Mas tem uma ideia, tem um pedacinho dele assim surgindo. O que eu quero muito, assim, que surgiu muito gostoso assim dentro de mim? Eu quero fazer ele agora, a partir de agora, dentro das minhas possibilidades, mais dinâmico, com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, sigo no online, porque a gente conversa com gente, como eu disse, do mundo todo, né? E eu quero muito poder fazer entrevistas de 3 pessoas, ver como que eu vou conseguir fazer isso, porque, como eu disse, eu não sou da comunicação, né? Então, assim, eu sou da saúde, mas eu vou tentar. Eu vou numa. Sabe aquele programa Saia Justa, que a gente vê várias mulheres ali Uhum, debatendo um uhum, tema? Eu acho que um pouco daquilo, mas sem uhum. perder o show da Xuxa. Que lindo! Sem Ai, perder adorei! aquele, né? Tipo, trago aquele tema, um tema X, mas eu quero saber o que, né? O que tá a essência da pessoa, o que tá por trás ali, né? A Tentar puxar história, a né? Assim, história. as histórias, como tu falou, que te emocionaram e que sim, a gente é curioso e sempre nos tocam, né, Aline? Acho que tem aspectos do que tu falou que me identifico muito, mesmo aquelas histórias que talvez pareça que a gente não se identifica nada, algo acontece internamente quando a gente. Eu acho muito poderoso isso, assim, acho que é uma grande ferramenta de conhecer-se, né? Quando a gente para e ouve, como tu falou, né? Muito. A história do outro. E adorei essa dinâmica. Acho que estaremos todas as pessoas que estão aqui te ouvindo curiosas dessa próxima fase aí, desse projeto que tá, como tu falou, né? Daqui a pouco caminhando quase sozinho, né? Tu deu o Claro. impulso. Aquele impulso inicial, ele é sempre maior, né? Aquela tração para a coisa andar, para o carro sair. Depois Isso. é só Isso. dar uma empurradinha que a marcha tá alta e a velocidade segue. Vamos ver onde ele Muito quer chegar, bom. né, Carol? Isso. É muito bonito e me parece quando tu fala da Aline criança e quando tu fala da tua filha, né? Esse respeito, quando a gente pensa em não agredir o outro, a gente respeita quem as pessoas são, ainda que tenha essa dificuldade, quem somos, né? Sim, a gente dá contornos ao longo da vida, mas de toda forma, mesmo que eu tenha dúvida de quem eu sou, eu preciso ser respeitada, né? E acho que tu traz isso muito bem, né? Para além também do respeito, o acolhimento e o valor daquelas pessoas, né? Da, que estão se relacionando contigo, que estão presentes no podcast. Eu acho isso bem claro quando a gente ouve as É uma primeiras pessoa, né, entrevistas. Carol? E é muito bonito, assim, e parece óbvio, mas é algo que eu acho que há de se incentivar nas relações, né? É, afeto, respeito, escuta, né? Assim, ser quem se é, né? Ter esse espaço, assim, acho que você faz isso lindamente. Ai, Muito, obrigada. A muito recíproca bem. é verdadeira. Eu quero, assim, uma coisa que eu quero falar, assim, antes de finalizar, assim, finalizando, né? Agradecer primeiro a tua condução, Carol. Tu é uma Hum. comunicadora, assim, né? A tua criança deve Sou estar saltando dentro de ti. a Uma Xuxa. comunicadora Aham, nata, né? aham. Maravilhosa. Foi Muito muito bonito, assim, a forma como tu obrigada. costurou, assim, lindamente tudo, assim, muito legal, assim. Trouxe muitos assuntos, assim, que ficam depois reverberando, e eu acho que essa é a grande sacada de uma conversa legal, né? E também trazer uma frase do Emicida, né, da música dele, que diz assim: você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Uhum.
Uhum, né? De ter isso, assim, muito vivo dentro da gente, assim, o tempo todo, sabe? uhum, Gente, uhum, é isso, assim. É só uhum, a gente e a gente uhum, que uhum, vai uhum, realizar. uhum. Então é isso que eu acho que o E Tagarelado vem isso, trazer. e que lindo, Aline, porque também é só a gente que tem o nosso sonho, mas a gente pode compartilhar um pouquinho, né? Que eu acho que é o que tu está Muito. fazendo. Então também eu agradeço, né, esse espaço, assim, porque talvez fosse um pouquinho meu sonho também. Estamos aqui compartilhando desse sonho da entrevista do show, né, assim, da, do espaço também de questionar, né, assim. Então, muito obrigada, eu amei participar e amei te ouvir. Acho que é bem especial te ouvir. Acho que a gente precisava saber de ti, ainda que, claro, que essas facetas vão aparecendo ao longo dos episódios, né? Sim. Mas te agradeço imensamente. E aí, eu acho que tu quer dizer mais alguma coisa? Já teve frase, já falamos desde pequeno até a Aline anciã. Tem mais alguma coisa que tu acha que precisa ser dita aqui para esse episódio de ti, né, como entrevistada? Ai, Carol, agradecer quem ali usa do seu tempo, que é algo tão valioso, para, sei lá, lavar uma louça, fazer um exercício, se deslocar onde está ouvindo o que a gente está falando, que seja um trecho, Uhum. já ganhamos aqui o nosso dia, né? E dizer, né, poxa, Xuxa me patrocina, né? Porque, tipo assim, Tamo ó, aí. o sonho veio lá do teu programa, sabe? Patrocinadores, Uhum. estamos abertos, né? Precisamos Amei. viver, né? Isso aí. Então, Vendeu o assim, peixe, claro. por favor. Xuxa é conterrânea, né? Nós aqui do Rio Grande do Sul. Claro que estamos no mundo, mas a nossa fala nunca vai nos deixar negar que É, viemos do esse RS, sotaque puxado, né? né, Esse que a gente tem. bar. Esse bar que saiu em vários momentos da fala, né? De repente vai que ela se Aham. identifica e me nota. Xuxa, estamos aí, abertos à conversa. Exato. Ah, Ai, então amiga, muito tá. Esse obrigada. foi o Tagarelar. Eu agradeço. Vamos agradecer quem nos ouviu até aqui. Tem como deixar comentários, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube. E a gente abre um canal aí de conversa para quem quiser trazer aí a sua opinião, história ou qualquer coisa que possa querer deixar. Muito obrigada, gente. A gente encerra em breve, novidades, em breve, cenas de conversa aqui com muitas mulheres maravilhosas que têm sido esse podcast. Até breve, até mais. Um beijo, até logo.